E esta começa dentro de uma sala de audiência, onde um homem que passou a vida inteira cuidando dos outros foi chamado de ladrão. Mas o que aconteceu depois ninguém imaginava. Sebastião Vieira não era um homem importante aos olhos do mundo. Não tinha fortuna, não tinha cargo alto, não tinha influência. Durante 34 anos, trabalhou como zelador em uma escola municipal no interior de Minas Gerais. Chegava antes do sol nascer, limpava corredores, arrumava torneiras, trocava lâmpadas, consertava portas e fazia questão de deixar cada sala pronta antes das crianças entrarem. Ele ganhava pouco, o suficiente para pagar as contas com dificuldade e seguir vivendo de maneira simples, mas nunca faltou ao trabalho, nunca pediu favor, nunca reclamou da vida, até que uma carta chegou e mudou tudo. Naquela manhã, Sebastião estava sentado na pequena cozinha de sua casa, olhando para uma folha de papel como se não conseguisse entender o que estava escrito ali. Leu uma vez, depois outra, depois mais duas. Mas as palavras continuavam as mesmas. Era uma ação judicial. Ele estava sendo acusado de desviar R$47 mil em recursos da escola. O nome dele aparecia em letras grandes, como se ele fosse um criminoso. Suas mãos, marcadas por anos de serviço pesado, descansavam sobre a mesa. Eram as mesmas mãos que tinham consertado quase tudo naquele prédio. Agora, aquelas mãos estavam sendo apontadas como as mãos de um ladrão. A casa ficou em silêncio. Ao redor da mesa havia 3 cadeiras, cada uma diferente da outra, cada uma carregando uma lembrança. Sebastião olhou para elas e pensou nas meninas que tinham crescido ali, sentadas naquele mesmo lugar, dividindo comida, tarefa de escola, sonhos e medos. Então ele pegou o telefone e ligou para Marcela. Ela atendeu rápido. Era a única das 3 filhas que ainda chamava ele pelo nome quando estava preocupada. Sebastião, o que aconteceu? Ele tentou dizer que não era nada demais, mas a voz falhou. Contou sobre a carta, a acusação, o valor, o nome do novo diretor regional que tinha levado o caso adiante. Do outro lado da linha, o silêncio ficou pesado. Quando Marcela voltou a falar, ela já não parecia apenas filha, parecia advogada. Não fala com ninguém, não assina nada, não atende ligação de ninguém sobre isso. Eu estou indo para aí. Sebastião tentou impedir. Disse que ela tinha acabado de se formar, que estava começando a carreira, que tinha entrevistas importantes, mas não adiantou. Marcela já tinha decidido. Naquela noite, quando ela chegou, encontrou a mesa cheia de documentos. Sentou-se sem dizer quase nada e começou a ler. Sebastião observava em silêncio, com orgulho e preocupação ao mesmo tempo. Horas depois, Marcela levantou os olhos e disse uma frase que mudou tudo. Isso aqui está específico demais. Alguém planejou isso, mas a história não tinha começado naquela acusação. Tinha começado muitos anos antes, em uma manhã fria, quando Sebastião entrou na escola como sempre fazia, antes de todo mundo. O prédio ainda estava escuro, os corredores pareciam dormir. Ele caminhava com uma lanterna na mão, conferindo cada canto, como fazia todos os dias, até abrir a porta do ginásio e ouvir algo estranho. Um choro. Não era vento, não era gato, não era nenhum barulho da rua. Era choro de bebê. O som ecoava nas paredes vazias. Sebastião caminhou devagar até o canto de onde vinha aquele som. Ali encontrou uma caixa de papelão, uma manta clara e dentro dela, 3 recém-nascidas chorando. 3 meninas, 3 gêmeas negras, pequenas, frágeis, com os punhos fechados e o rosto vermelho de tanto chorar. Ao lado delas, havia apenas um bilhete com poucas palavras. Por favor, cuide delas. Sebastião ficou parado por alguns segundos. Não sabia o que fazer. Fazia muitos anos que não segurava um bebê no colo, e de repente havia 3 diante dele. Mas alguma coisa dentro do peito não permitiu que ele virasse as costas. Ele se ajoelhou, pegou a primeira com cuidado, depois ajeitou as outras 2 dentro da manta, tentando aquecê-las como podia. Calma, vocês estão seguras agora, ele sussurrou. Naquele instante, sem saber, a vida dele mudou para sempre. Sebastião chamou a polícia. O conselho tutelar apareceu. Disseram que encontrariam um abrigo para as meninas, mas quando ele perguntou para onde elas iriam naquela noite, a resposta não trouxe paz ao coração dele. Algo dentro dele dizia que não podia deixar aquelas 3 crianças irem embora sem ninguém de verdade por elas. E assim, contra toda a lógica, contra todo o conselho e contra todas as dificuldades, Sebastião decidiu cuidar das 3. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. Ninguém apareceu para procurar as meninas. Ele deu nomes a elas: Marcela, Tainá e Luana. O que ninguém imaginava era que aquele gesto, aparentemente simples, seria apenas
o começo de algo muito maior, porque aquelas 3 meninas não seriam as únicas vidas transformadas por Sebastião. E aquela não seria a única vez que ele escolheria fazer o certo, mesmo quando isso custasse caro. Agora, anos depois, esse mesmo homem estava sentado à mesa da cozinha, acusado de traição, enfrentando a possibilidade de perder tudo. E o pior não era a acusação. Era pensar no que aquilo poderia causar às pessoas que ele mais amava. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero saber de qual cidade você acompanha essa história, porque o que vem agora não apenas revela a verdade, mas muda tudo o que todos acreditavam saber sobre Sebastião. A verdade nem sempre aparece de uma vez. Às vezes, ela fica escondida em detalhes pequenos, tão pequenos que quase ninguém percebe, até que alguém decide olhar com atenção. E foi exatamente isso que Marcela fez. Naquela mesma noite, enquanto Sebastião tentava descansar, ela continuava sentada à mesa, cercada de papéis. Não estava olhando apenas para números. Procurava padrões, datas, assinaturas, pedidos de compra, notas fiscais e autorizações. Tudo parecia organizado demais, perfeito demais para ser apenas um erro. Alguma coisa não fechava. E quando algo não fecha em um caso como aquele, geralmente significa que alguém está escondendo algo. Na manhã seguinte, Marcela já estava acordada antes de Sebastião. Ela abriu os antigos cadernos que ele tinha guardado por anos dentro de uma gaveta. Cadernos simples, com capas gastas, cheios da letra firme e cuidadosa dele. Cada página era um registro do trabalho na escola, reparos, materiais usados, datas, quantidades, pedidos autorizados. Era quase um diário da vida dele dentro daquele prédio. Sebastião, isso aqui vale ouro, disse Marcela em voz baixa. Quando começou a comparar aqueles registros com os documentos da acusação, enxergou tudo com clareza. Durante anos, tudo batia perfeitamente. Cada pedido, cada gasto, cada conserto, cada detalhe. Mas em determinado momento, tudo mudava. As quantidades começaram a aumentar sem explicação. Onde Sebastião tinha anotado 12 unidades, os registros oficiais mostravam 30. Onde ele dizia ter trocado 4 peças, os documentos indicavam 18. Onde constava apenas uma manutenção simples, aparecia uma compra enorme. Alguém estava alterando os números. E havia algo ainda pior. Pedidos feitos em nome de Sebastião depois da aposentadoria dele. Isso era impossível. Marcela levantou os olhos, séria. Alguém está usando seu nome. Isso não é erro, é um plano. Nesse momento, Tainá chegou a casa. Ainda estava com o uniforme do hospital, cansada depois de um plantão longo. Mas bastou olhar para os papéis espalhados na mesa para entender que a situação era grave. Ela se sentou ao lado de Marcela e começou a ajudar. Pouco depois, Luana também chegou, segurando uma pasta. Eu também tenho uma coisa, disse ela. Luana colocou várias fotos sobre a mesa. Eram imagens da escola. Paredes descascadas, teto com infiltração, banheiros quebrados, janelas sem manutenção, ventiladores parados, salas com pintura velha. Era evidente que o prédio não estava sendo cuidado. Isso está assim há meses, explicou Luana. O orçamento de manutenção aumentou, mas a escola está cada vez pior. O silêncio tomou conta da cozinha. Marcela juntou as peças rapidamente. Mais dinheiro entrando, menos manutenção sendo feita e pedidos superfaturados, murmurou. Então ela encontrou um nome que se repetia em quase todos os documentos recentes: Horizonte Serviços e Manutenção. Marcela pesquisou a empresa pelo computador. Poucos minutos depois, seu rosto mudou. A empresa está no nome do cunhado do Renato Caldas. Renato Caldas era o novo diretor regional de educação, o mesmo homem que tinha apresentado a acusação contra Sebastião. Ninguém disse nada por alguns segundos. Aquilo significava uma coisa: Renato estava inflando pedidos, desviando dinheiro para uma empresa ligada à própria família e usando o nome de Sebastião para cobrir tudo. Mais de 300 mil reais, disse Marcela em voz baixa. É isso que ele pode ter desviado. Sebastião ficou parado. Não parecia com raiva, parecia confuso. Ele nunca imaginou algo assim. Só tinha comentado uma vez que os materiais não batiam com o orçamento da escola. Agora tudo fazia sentido. Então ele precisava colocar a culpa em alguém, disse Sebastião lentamente. Sim, respondeu Marcela. E você
Você era o alvo perfeito, honesto, simples, sem dinheiro para se defender e aposentado. Ele achou que ninguém ia olhar por você. Mas Renato Caldas não sabia de uma coisa. Sebastião não estava sozinho. Naquela mesma tarde, os 4 foram até a escola. Luana guiou todos pelos corredores, mostrando cada canto esquecido. Tudo que deveria ter sido consertado continuava abandonado. Marcela tirou fotos. Tainá anotou detalhes. Sebastião caminhava calado, passando a mão pelas paredes, olhando para cada sala como quem revisita uma parte da própria vida. Ele lembrava como tinha deixado aquele lugar, limpo, organizado, digno. Ver a escola daquele jeito doía mais do que a própria acusação. Mas algo começou a acontecer. A notícia se espalhou. Vizinhos, antigos colegas, professores, pais de alunos e ex-estudantes começaram a aparecer um por um. Não traziam dúvidas, traziam apoio, vinham com histórias, lembranças e provas de quem Sebastião realmente era. Um vizinho contou que ele tinha consertado o telhado da casa dele sem cobrar nada. Uma merendeira lembrou que Sebastião muitas vezes dividia o próprio almoço com crianças que chegavam com fome. Uma viúva levou uma carta antiga, assinada por uma ex-diretora, autorizando Sebastião a retirar materiais da escola quando fosse necessário para emergências no prédio. Cada história era uma peça, cada lembrança era uma prova. 2 dias antes da audiência, chegou uma proposta de acordo. Marcela leu em voz alta. Sebastião deveria pagar uma parte do valor e assinar uma declaração admitindo o uso indevido dos recursos. Em troca, retirariam o processo. Era tentador. Evitaria o julgamento. Evitaria a exposição. Evitaria mais sofrimento. Sebastião pensou por alguns instantes. Era muito dinheiro para ele, mas ao mesmo tempo parecia uma saída. Então Marcela olhou para ele. "O senhor lembra do que sempre dizia para a gente?" Sebastião ficou em silêncio. Que o caminho mais fácil nem sempre é o certo. A cozinha ficou quieta. Naquele momento, Sebastião tomou sua decisão. Eu não vou aceitar, porque não era sobre dinheiro, era sobre a verdade. Mas naquela noite, algo inesperado aconteceu. Enquanto lavava a louça, Sebastião sentiu uma pressão no peito. Não foi uma dor forte, mas foi real. Ele parou, respirou fundo e esperou passar. E passou. Mas deixou um aviso. Tainá percebeu. Não disse nada naquele instante, mas como enfermeira, sabia que aquilo não podia ser ignorado. Enquanto a audiência se aproximava, o maior perigo já não era apenas perder o processo, era perder algo muito mais importante. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários "Justiça para Sebastião" e diga de qual cidade você está assistindo, porque na última parte você vai descobrir como tudo muda no momento mais crítico. O que acontece dentro do tribunal, ninguém esperava. O dia da audiência chegou, e com ele, chegou o momento em que a verdade precisaria ficar frente a frente com a mentira. Sebastião acordou às 4:30 da manhã, como fazia durante toda a vida. Colocou seu velho terno azul, o mesmo que usava nas ocasiões mais importantes. Não ficava perfeito no corpo dele, mas isso não importava. O importante era estar ali. Quando chegaram ao fórum, algo inesperado aconteceu. O corredor estava cheio. Vizinhos, professores, antigos alunos, funcionários da escola e pessoas que Sebastião tinha ajudado ao longo dos anos, estavam todos ali. Não estavam por curiosidade, estavam por ele. Ninguém precisou dizer nada. A presença de cada um já dizia tudo. Sebastião caminhou entre aquelas pessoas um pouco sem jeito, como sempre acontecia quando recebia atenção. Ele nunca tinha se acostumado com isso. Ele apenas fazia o que achava certo. Nunca esperou ser lembrado. Dentro da sala, tudo parecia diferente. Frio, formal, distante. Renato Caldas estava sentado do outro lado, ao lado de seu advogado, sem olhar diretamente para Sebastião. Agia como se tudo aquilo fosse apenas mais uma obrigação do dia. A audiência começou. O advogado da escola apresentou a acusação primeiro. Falou de números, pedidos de compra, valores desaparecidos e documentos com o nome de Sebastião. Mostrou assinaturas que supostamente eram dele. Tudo parecia convincente. Tudo parecia real, mas não era. Quando chegou a vez de Marcela, o ambiente mudou. Ela se levantou com calma, não falou alto, não tentou impressionar, mas cada palavra tinha peso. Começou fazendo perguntas simples ao contador responsável pelos registros. Perguntas pequenas, mas que abriam rachaduras enormes na história da acusação. Esses pedidos foram aprovados por outra pessoa além do Sr. Sebastião? Silêncio. Como alguém aposentado continuaria fazendo compras em nome da escola? Outro silêncio. Pouco a pouco, a versão apresentada contra Sebastião começou a desmoronar. Então Marcela mostrou as provas. Os cadernos antigos de Sebastião. Décadas de registros escritos à mão, com datas, detalhes e quantidades. Tudo organizado, tudo consistente. Comparados aos documentos oficiais, os cadernos mostravam exatamente
exatamente onde as alterações tinham começado. Depois, ela apresentou os pedidos falsificados após a aposentadoria dele. Mostrou a empresa ligada ao cunhado de Renato Caldas. Expôs o caminho do dinheiro desviado e então chamou as testemunhas. Tainá falou sobre como Sebastião cuidou dela e das irmãs quando não tinham ninguém. Luana contou como ele abriu mão de tudo para criar 3 meninas negras que tinham sido abandonadas ainda bebês. Marcela explicou que a vida inteira dele tinha sido construída em cima de trabalho, cuidado e honestidade. Depois vieram pessoas da cidade. Um professor falou da dedicação dele. Uma mãe contou que Sebastião tinha ajudado seu filho quando ninguém percebeu que o menino passava necessidade. Um antigo aluno disse que jamais esqueceu o dia em que Sebastião consertou sua bicicleta para ele conseguir voltar para casa. Não eram apenas depoimentos, era a verdade ganhando voz. Finalmente, Sebastião foi chamado para falar. Ele se levantou devagar e caminhou até a frente. Olhou por um segundo para as próprias mãos, como se lembrasse de tudo que elas tinham feito ao longo dos anos. Depois olhou para o juiz. "Eu não sou advogado", disse ele. "Sou zelador." A sala ficou em silêncio. "Passei minha vida limpando, consertando e fazendo o que precisava ser feito. Eu nunca roubei nada. Tudo o que pedi foi para aquela escola, porque criança merece estudar em um lugar decente." Ele fez uma pausa. "Eu não tinha muito dinheiro, mas eu tinha tempo. E o meu tempo eu dei para aquela escola." As palavras não eram perfeitas, mas eram verdadeiras. Sebastião voltou para o banco. Marcela segurou a mão dele. Tainá o observava com atenção porque tinha percebido algo. A pressão no peito tinha voltado. O juiz pediu uma pausa curta. Os minutos pareceram eternos. Quando todos retornaram, a sala ficou em completo silêncio. Então o juiz falou: "A ação está julgada improcedente." Simples assim. Sebastião não se mexeu no começo. Parecia precisar de alguns segundos para entender que tinha ouvido certo, mas era verdade. Eles tinham vencido. O juiz também determinou uma auditoria completa nas contas da escola. Nas semanas seguintes, tudo veio à tona. Mais de 300 mil reais desviados. Renato Caldas foi afastado e depois passou a responder criminalmente pelo esquema. A verdade não apenas apareceu, ela explodiu. Mas enquanto tudo isso acontecia, outra batalha começava dentro da casa de Sebastião. Naquela noite, Tainá o encarou com seriedade. "Há quanto tempo o senhor sente essa dor no peito?" Ele tentou minimizar. Disse que era cansaço. Disse que já tinha passado. Disse que não era nada. Mas Tainá não aceitou. No dia seguinte, levou Sebastião ao médico. O diagnóstico foi claro. Angina leve, tratável, mas perigosa se fosse ignorada. Pela primeira vez em muito tempo, Sebastião precisou aceitar ajuda. E ele não estava sozinho. As semanas passaram e a vida começou a mudar. A escola foi reformada. Tudo que tinha sido ignorado finalmente recebeu cuidado. As salas foram pintadas, os banheiros consertados, o telhado reparado, os corredores voltaram a parecer vivos. Luana continuou trabalhando com educação e passou a dar aulas em uma sala digna. Marcela decidiu atuar em defesa de pessoas simples que não tinham condições de pagar bons advogados. Tainá continuou cuidando dos outros no hospital, mas agora também fazia questão de cuidar de Sebastião. E um dia, algo inesperado aconteceu. A escola decidiu homenageá-lo. O antigo ginásio recebeu o nome de Sebastião Vieira. Quando ele viu a placa com seu nome na parede, ficou sem palavras. Lembrou daquela manhã fria, da caixa de papelão, do choro das 3 bebês, da decisão que mudou tudo. Subiu à frente para dizer algumas palavras, mas não sabia o que falar. Então apenas disse: "Obrigado", e foi suficiente, porque a vida de Sebastião nunca tinha sido feita de grandes discursos. Tinha sido feita de atitudes. Naquela noite, os 4 se sentaram à mesa da cozinha. As mesmas 3 cadeiras estavam ali, as mesmas lembranças também. Mas agora havia paz. Sebastião olhou para Marcela, Tainá e Luana, suas 3 filhas, as 3 gêmeas negras que um dia ele encontrou abandonadas e escolheu amar como se fossem sangue do seu sangue. Então ele disse com a voz tranquila: "No fim, deu tudo certo." E ele tinha razão, porque no fim, a história nunca foi apenas sobre um processo, nem sobre dinheiro, nem mesmo sobre a verdade vindo à tona. Foi sobre estar presente quando mais importava. Foi sobre escolher o certo mesmo quando o certo parecia difícil demais. Foi sobre um homem simples que talvez nunca tenha se visto como herói, mas que mudou 3 vidas quando ninguém estava olhando. E anos depois, essas 3 vidas voltaram para salvar a dele. Se você chegou até o final, escreva nos comentários "respeito" e diga de qual cidade ou país você está assistindo, porque histórias como essa merecem ser contadas e lembradas.